Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que de fato esteja tudo bem. Aqui é José Martins Neto, você está no José Martins Neto Podcast e hoje com mais um episódio sobre os nossos podcasts eventuais sobre a história da África, tá certo? Bom pessoal, hoje então a gente está no terceiro episódio dos nossos podcasts sobre a história da África, né? E hoje a gente vai debater o artigo Inclusão da História e da Cultura Afro-Brasileira e Indígena nos currículos da educação básica e superior, momento histórico ímpar. O artigo ele é de autoria da professora Elizabeth Maria de Fátima Borges. Só para quem está acompanhando os nossos podcasts já sabe que no primeiro episódio a gente tratou de um texto do Kabengele Munanga. Texto esse que fala de historiografia brasileira e da base do racismo no Brasil. Bom, né, e no segundo episódio a gente falou um pouco sobre currículo escolar através do texto do professor Anderson Oliva. Então, para você que se interessa sobre temas relativos à cultura afro-brasileira, à historiografia e ao currículo, eu te convido para ver esses dois primeiros episódios. Ademais, os outros recados vocês já sabem, deixa o like, deixa o comentário, todos os comentários são bem-vindos. E hoje a gente vai falar sobre a inclusão de temas que têm a ver com história e com a valorização da cultura afro-brasileira no ambiente escolar. Como vocês já sabem, que eu já expliquei no encontro passado, essa valorização dessas múltiplas identidades se deu a partir da promulgação das leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008. Bom, então, como vocês já viram, a gente vai manter o estudo completo dessas leis, trazendo as perspectivas dessa professora e trazendo também o que a gente já havia prometido, que é um estudo social das ações dessa lei. Porque assim a gente consegue contribuir para que os professores, enfim, falem desses assuntos na sala de aula, além de contribuir para uma educação antirracista. Bom, pessoal, então feitas as considerações aí que precisam ser feitas, vamos à biografia da nossa autora. Ela é graduada pela Universidade Federal de Goiás, especialista em diversidade e cidadania, e ela é professora da FAC+. E ela também atua no núcleo de extensão dessa mesma universidade. Ela leciona didática, educação e trajetória dos movimentos sociais do Brasil. Outro detalhe sobre a nossa discussão é que eu vou enriquecer o nosso trabalho através de uma leitura crítica do texto dessa autora. Então eu vou trazer dados referentes à reforma do ensino médio, links que eu vou deixar na descrição, porque eu sinto que através do texto dessa autora a gente pode fazer uma explanação bem detalhada, trazendo dados mais próximos da nossa realidade. E a realidade do Brasil hoje é de um país que está passando por reforma no ensino médio. Então eu vou com certeza trazer mais dados sobre isso, visando enriquecer a nossa discussão. E todos esses dados que eu acrescentar aqui nessa minha explanação, eu vou deixar aí nos comentários, tá certo? Então, eu vou fazer uma leitura crítica do texto da autora, aproveitando todo o raciocínio e visando contextualizar esse raciocínio de uma maneira bem mais ampla, vendo a nossa realidade, que é a realidade de pandemia no ano de 2021. Então, pessoal, uma vez que a gente tem ciência que a autora vai falar das leis 10.639 de 2003 e da lei 11.645 de 2008, a autora vai pegar o histórico dessa lei, ou seja, a lei que deu base para que essas duas leis fossem formuladas posteriormente. E nisso a autora vai chegar na lei 9.394, feita no ano de 1996. Essa lei que foi feita no ano de 1996, ela foi totalmente modificada pelas leis que seguiram, né, que é a 10.639 e a lei 11.645. Por que essa lei foi modificada? Porque essa lei ela simplesmente ela era uma lei muito pouco esclarecida e ela simplesmente admitia que a inclusão no ambiente escolar ela deveria ser apenas das relações étnico-raciais, ou seja, ela deixava toda a luta identitária de fora e toda a luta historiográfica de fora também. Por isso que ela foi modificada nos anos que seguiram. Bom, lembrando que a gente está falando de um período, pessoal, que a gente já viu no encontro passado, que o professor ele não tinha uma formação continuada adequada e não tinha um preparo para falar da valorização da cultura afro-brasileira e indígena. Então, assim, esse assunto ele ficava restrito às universidades, ao movimento negro ou a grupo de capoeira e congada, porque assim, o negro ele era visto como subalterno, tá ligado? Pelo próprio regime político do Brasil.
E por que que eu digo que o negro era visto dessa forma? Porque o preconceito ele se dava e se dá até hoje na nossa república de maneira estrutural e velada. E apenas a Lei 9.394 de 1996, ela possuía poucos elementos de compreensão e justiça social nesse sentido, o que desembocava na invisibilização do negro e do indígena dentro do ambiente escolar. Por isso que essa lei foi modificada no ano de 2003 com a Lei 10.639. Então, pessoal, parafraseando a autora, a Lei 10.639 de 2003 foi um marco histórico ímpar. Por quê? Porque ela foi a primeira lei antirracista no Brasil que obrigava não só o reconhecimento do Dia da Consciência Negra, mas ações nos planos de aula e nos planos de ensino visando a inclusão da cultura indígena e afro-brasileira nas escolas. Como a gente viu no encontro passado, ela ainda não dava o suporte material, mas ela já era uma lei muito importante porque ela já colocava em pauta todo o imaginário étnico-racial que privilegiava a branquitude dentro do Brasil. Sendo também essa lei importante porque ela já situava a nossa elite, né, que é uma elite tradicionalmente liberal e cosmopolita de origem europeia. Então, assim, essa inclusão no ambiente escolar da cultura indígena e afro-brasileira ela não devia se dar, segundo a lei e a própria autora, apenas mudando o foco etnocêntrico do estudo, mas criando uma cultura antirracista de valorização das diferenças. Porque essa inclusão da cultura indígena e afro-brasileira, ela tem que se dar de forma com que os alunos repensem as relações sociais e étnico-raciais, e para que eles ajam compondo projetos pedagógicos na comunidade. Então, assim, nessa lei, ela é um marco histórico ímpar, parafraseando a autora novamente, porque ela já traz uma cultura de respeito, de valorização do outro, de valorização da modernidade e de valorização da autonomia do estudante, além de promover uma cultura de respeito e de valorização dos direitos humanos. Por que de valorização dos direitos humanos? Porque apenas combatendo o racismo a gente consegue efetivar uma sociedade mais justa e igualitária, onde todo mundo tem efetivamente a mesma igualdade sociopolítica. Bom, pessoal, então, olhando os dados da BNCC, do Conselho Nacional de Educação, a autora fala que esse ensino que valoriza a cultura indígena e afro-brasileira deve estar presente nas múltiplas disciplinas, desde história, passando pela literatura, desde a educação artística também, passando por diversos ambientes da escola, sala, laboratório, informática, ambiente de recreação e biblioteca. Então, segundo a autora, o primeiro passo é o respeito e a correção de postura, e isso deve ter muita pedagogia para se fazer. O segundo passo é eliminar o léxico e o vocabulário de palavras racistas e promover uma reeducação visando com que o estudante se torne um indivíduo com consciência histórica e com uma mentalidade antirracista. A autora cita nesse processo que nós, professores, temos que usar também o livro didático, porque por mais que às vezes a gente torça o nariz, porque o livro didático ele é um pouco, como é que eu posso dizer, redundante no que ele diz, ele é importante para que a gente consiga fazer um ambiente mais diverso e criativo. Sem falar que o livro didático ele vai ser muitas vezes a base do que aquele estudante vai ter sobre o assunto. Então, assim, é importante que nós, professores, façamos uma leitura crítica do livro didático. E é importante também que a gente fuja um pouco das referências da indústria cultural, porque a indústria cultural, ela privilegia demasiadamente a branquitude. Ou seja, a gente tem que trazer referência, a gente tem que educar de uma maneira prazerosa, a gente tem que trazer, como eu disse, referências identitárias, para que a cultura afro-brasileira e para que a cultura indígena não seja vista de maneira estereotipada e não seja invisibilizada ao longo do processo educativo. A autora, ela aponta uma série de saídas, por exemplo, com crianças menores, ela fala que essa inclusão da cultura afro-brasileira e indígena, como muitas vezes é difícil para a criança assimilar, a gente pode usar instrumentos musicais e a culinária, mas sempre destacando a história e a valorização dos povos
da África e da cultura indígena brasileira. Então, pessoal, uma vez que a gente tratou da Lei 10.639 de 2003, outro marco ímpar que a autora vai trazer é a Lei 11.645 de 2008, porque essa lei a gente viu, ela torna obrigatório, inclusive os métodos e meios para qual o professor possa ter uma formação digna para ensinar esses temas na escola e para promover a inclusão desses temas sem nenhum tipo de problema. Sem nenhum tipo de problema, e lembrando sempre que a escola tem uma função social e uma função constitucional que está sempre ligado em proteger a minoria e garantir um ensino de qualidade, de boa qualidade para os alunos. Bom, então, uma vez que a lei determina que a gente tenha acesso a essa formação, é claro que muitas vezes no ambiente público a BNCC acaba sendo um limitante, ao invés dela ajudar, às vezes ela acaba limitando o trabalho, mas assim, quando a gente tiver oportunidade, a autora fala da importância em manter uma formação globalizada, porque em pleno século XXI não existe um mapa cultural, todas as culturas devem ser estudadas. Então, pessoal, só terminando a análise aqui, eu não vou ser hipócrita em falar, olha, mantenham a formação continuada de vocês, bababá, porque a gente sabe que no ambiente público às vezes fica difícil para a gente que é professor fazer isso. Mas eu vou dizer que para vocês que por mais que tenha dificuldade, persistam no setor público, porque a escola pública é um lugar, sobretudo, de esperança para quem estuda lá. É um lugar de esperança, é um lugar de formação, é um lugar completo. Então, assim, nesse lugar que é a essência da base científica de nossa sociedade, essas questões elas não podem ficar de fora. Então, pessoal, para que essas questões não fiquem de fora e para que a cultura afro-brasileira indígena não seja invisibilizada, isso tudo depende de nós. E vocês lembram que eu disse que eu ia fazer um comentário sobre a reforma do ensino médio? Depende de nós mantermos nessa reforma as nossas conquistas sociais que a duras penas a gente conquistou. Ou seja, depende de nós cobrar que ao longo dessa reforma a gente possa ter plenas condições de continuar fazendo aquilo que a gente se determinou a fazer, que é ensinar e ensinar bem, ensinar sem excluir, dando uma atenção multidimensionalizada e pluralizada para essas questões sociais, porque a escola tem, como a gente viu, tem uma função social e constitucional. Bom, pessoal, dito isso e feita essa crítica, eu gostaria de encerrar o encontro de hoje, dizer que foi muito produtivo e dizer que no próximo encontro a gente vai ver mais sobre como anda a inclusão desses temas nas nossas escolas. Bom, e é com essa mensagem que eu gostaria de terminar. Agradecer a você que teve paciência de me ouvir até o fim. Espero que você tenha gostado daquilo que ouviu. E eu aguardo você no nosso encontro, no nosso próximo encontro, tá certo? Um abraço e até lá.